Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Botelho, aqui da Concurseria. Quero conversar com você hoje um assunto bem rápido, breve, mas que foi objeto de muito debate, de muita discussão aí nos últimos dias, que é uma questão relacionada à nacionalidade. O que eu quero conversar com você? Primeiro, o que é nacionalidade? Nacionalidade é uma relação de reconhecimento estabelecida pelo Estado para com seus cidadãos, nos quais são utilizados basicamente dois critérios. O critério do ius soli, direito do solo, o critério do ius sanguine, direito do sangue. Basicamente é o seguinte, ius soli, quem nasce naquele território, tem então o direito de ser reconhecido como nacional pelo Estado. Já o critério do ius sanguine não leva em consideração o local de nascimento, mas sim o sangue, ou seja, de quem aquela pessoa descende, de quem ela é filho. Esses são os critérios para estabelecer a nacionalidade. Bom, de acordo com a Constituição, o nacional brasileiro ele pode ser de dois tipos: nato, originário de primeiro grau, ou naturalizado, que é aquela nacionalidade adquirida, voluntária, de segundo grau, certo? Bom, uma questão importante, né? Esse é o foco da dica de hoje. Pode perder a nacionalidade brasileira? Pode. A Constituição prevê isso no parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição. Agora vejam só, vamos ler com atenção o texto da Constituição. Será declarada a perda, então parece que é algo automático, né, da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo nos seguintes casos. Bom, pelo que está escrito aí, gente, a perda da nacionalidade é a regra nas situações em que o brasileiro adquirir outra nacionalidade. Existem duas exceções. Quais são essas exceções? A primeira, quando a lei estrangeira reconhece de forma originária também a nacionalidade para aquele brasileiro. Eu sempre me dou como exemplo. O meu avô veio da Itália. Na Itália, o neto de italiano, tanto faz o local de nascimento, é considerado pela lei italiana de forma originária como italiano. Então vejam, mesmo que eu nunca fui solicitar, nunca tendo solicitado essa documentação, tecnicamente falando, eu sou brasileiro e italiano, porque eu sou neto de italiano, certo? Então eu não perco a nacionalidade brasileira nessas situações. A outra situação, né, vamos passar aqui a outra situação, é quando a lei estrangeira impõe, obriga o brasileiro a se naturalizar como condição para ele permanecer no território estrangeiro ou então para exercitar qualquer direito civil, certo? Bom, por exemplo, olha, você só pode continuar aqui no nosso país se você se naturalizar. Essa é uma situação muito incomum, muito rara. Ou, por exemplo, eu quero me casar com alguém, eu vou para a Austrália e quero me casar lá com alguém. Aí a lei australiana diz, não, você só pode casar se você se naturalizar australiano primeiro, ou seja, ela impõe a condição da naturalização. Bom, o que eu quero, por que essa dica? Vocês devem ter, né, de alguma maneira, tomado conhecimento dessa notícia, onde vejam aí, olha só a manchete. Acusada de matar marido americano, carioca é a primeira brasileira extraditada para ser julgada no exterior. Outra aqui, ó, brasileira é extraditada para ser julgada nos Estados Unidos. O que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: existe possibilidade do brasileiro ser extraditado? Existe, existe. A Constituição, no artigo 5º, ela coloca como regra a não extradição, mas ela admite a extradição do brasileiro naturalizado. Em quais situações? Se ele tiver cometido algum crime antes da sua naturalização ou se ficar comprovado o envolvimento desse brasileiro naturalizado com tráfico de drogas. A Constituição não fala, mas logicamente com tráfico internacional de drogas, certo? Então, qual é a situação dessa senhora aqui que se chama Cláudia? A Cláudia, ela se naturalizou americana. Foi imposta essa naturalização para ela? Não. Então, o que aconteceu quando ela se naturalizou norte-americana? Ela perdeu a nacionalidade brasileira. Ela deixou de ser brasileira. Então, a manchete está errada quando ela diz que a brasileira foi extraditada. Não, quem foi extraditada para lá foi a cidadã norte-americana Cláudia, porque ela, quando adquiriu a nacionalidade norte-americana, ela perdeu a nacionalidade brasileira, deixou de ser brasileira, certo? Essa era a dica que eu tinha para trazer hoje para vocês e desejo todo sucesso e até um próximo encontro, até uma nova oportunidade. Valeu? Um grande abraço para vocês.